Começando mais um vídeo aqui no canal, graças a Deus. E no vídeo de hoje a gente vai estar meditando na passagem de Isaías, no capítulo 36 e no capítulo 37. Onde a gente vai falar sobre confiar em Deus nos momentos das dificuldades. Porque é fácil confiar em Deus quando tudo tá bem, mas e quando as coisas estão difíceis? Então Deus nos chama para esse lugar da confiança, nos momentos difíceis e também nos momentos fáceis. Então, antes da gente começar o devocional de hoje, a leitura bíblica de hoje, vamos falar com Deus, apresentar esse devocional para Ele, para que Ele venha falar aos nossos corações. Então, feche os seus olhos, se você puder, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós começamos essa oração te agradecendo, meu Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui na sua presença. Oh, meu Deus, muitas vezes o Senhor permite provações na nossa vida. E essas provações, meu Pai, para que a gente se torne mais forte. Então eu queria te pedir que através da sua palavra o Senhor venha falar aos nossos corações. E em nome de Jesus o Senhor venha pegar, meu Pai, aquilo que estava perdido e reverter o quadro, fazer algo novo, que a gente venha viver algo novo, que o nosso coração venha arder cada dia mais pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia aí, em Isaías, no capítulo 36, a gente vai estar meditando nos dois capítulos ao mesmo tempo, porque os dois capítulos, eles, se complementam. Primeiro, a gente vai começar vendo o momento da dificuldade. E em Isaías 36 vai falar quando Senaqueribe, ele era rei da Síria, faz ameaças contra Judá. Então, Senaqueribe era um rei da Síria, da Assíria, na verdade, né? Ele era o rei da Assíria. E também tinha o rei Ezequias, que era rei de Judá. E Senaqueribe, ele faz ameaça contra o povo. Que iria fazer uma guerra, sabe? Então, diante dessa situação, muitas vezes no coração do povo de Judá deve ter passado um momento de medo, talvez eles ficaram com medo e tudo mais. Quando Senaqueribe ele foi confrontar o povo de Israel, de Judá, na verdade, confrontar, eu digo de um jeito ruim, porque tem um confronto que é bom, que é aquele confronto que é para o nosso bem, mas também tem o confronto ruim, que é, como por exemplo, esse. Então, quando ele foi confrontar o povo de Judá, né, ele começou a dizer, no versículo 4 do capítulo 36 vai falar: e o comandante de campo falou: digam a Ezequias. O comandante de campo foi um homem enviado da Assíria, pelo rei da Assíria, que ele trouxe essa mensagem que o rei estava falando para o rei Ezequias, tá bom? Então, um mensageiro que era comandante de campo. Esse mensageiro era comandante do rei da Assíria, que era Senaqueribe. Então, vamos começar a entender um pouquinho o contexto histórico. Então vamos lá, versículo 4. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: em quem você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força, mas não passa de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja agora, você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus confiamos, não são deles os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar aqui diante desse altar? Faça agora um acordo com meu senhor, rei da Assíria. Eu darei a você 2.000 cavaleiros, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito dará a você carro e cavaleiros?
Além disso, você pensa que vir atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou baixar contra essa nação para destruí-la. Então a gente vê aí as ameaças. Uma das ameaças de Senaqueribe. Senaqueribe, ele ameaça o povo de Israel e tudo mais. E teve um momento aqui também, versículo 18, vai falar: não deixe que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Então, o rei da Síria, Senaqueribe, ele começa a se ensoberbecer no seu coração. Então vem um momento da dificuldade, quando muitas vezes a gente percebe um momento difícil de crise e que muitas vezes a gente pensa como agir. Como, por exemplo, talvez naquele momento, quando o povo recebeu aquelas ameaças, eles devem ter pensado: já que eu recebi essa ameaça, então eu já vou agir, já vou entrar em guerra logo, já vou começar a guerra, já vou preparar meus cavaleiros, vou aceitar essa proposta de Senaqueribe, que no versículo 8, Senaqueribe, ele vai falar assim, faça agora um acordo com meu senhor, o rei da Síria. Eu darei a você 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros nele. Então é tipo uma afronta, sabe? Eu vou dar pra você 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros nele. Como se Senaqueribe quisesse dizer: olha, eu tenho mais cavaleiros do que você. Então essa guerra já tá ganha, eu já ganhei essa guerra. E muitas vezes a gente vai pensar na nossa vida que o inimigo já cantou vitória. Mas na verdade não. O único que nos dá vitória é Jesus, por meio da cruz. E o inimigo já está derrotado. E Jesus já nos deu vitória. Por isso que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Então, pessoal, em meio a isso, o povo de Judá tinha duas opções para fazer. Eles tinham duas decisões, que era se entregar para Senaqueribe ou confiar em Deus. E é da dificuldade que a gente também tem essas duas decisões. Muitas vezes a gente vê a dificuldade e a gente pensa: eu não vou conseguir enfrentar isso. Às vezes vem na nossa cabeça que a gente deve se entregar à dificuldade. Já que eu nunca consigo, então eu vou desistir disso. Mas não se entregue à sua dificuldade. Escolha confiar em Deus. E sabe qual foi a decisão deles? Sabe qual foi a decisão do rei Ezequias, que era rei de Judá? Foi confiar em Deus. E Deus nos ensina a confiar nele, não somente nos momentos bons, mas também nos momentos de dificuldade. No momento da dificuldade, muitas vezes o inimigo vai soprar na nossa mente para que a gente desista, para a gente se entregar ao problema. Mas na verdade, quando você pensa que não consegue, Deus te dá forças. Então não desiste, não importa aquilo que você esteja passando, permanece em Deus e não desiste. A gente vai falar sobre a confiança em Deus, que agora a gente já vai entrar em Isaías no capítulo 37, versículo 1, que vai dizer: quando o rei Ezequias soube, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou na presença do Senhor. Bom, muitas vezes na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, a gente vai ver bastante rasgar suas vestes e vestir pano de saco. E o que isso significa? No Antigo Testamento, se significava uma maneira de expressar o arrependimento, sabe? Uma dor, um arrependimento e tudo mais. E eu não sei se isso ainda continua no Novo Testamento, mas sim, isso tem no Velho Testamento. Como a gente tá vendo, Isaías tá no Velho Testamento, e aqui vai falar sobre rasgar suas vestes e vestir pano de saco. E tem até um versículo da Bíblia que vai falar: em vez de rasgar suas vestes, rasguem o seu coração. Então vamos continuar. Então, como a gente falou anteriormente, qual foi a decisão do rei Ezequias? Confiar em Deus. Ao invés dele decidir: eu já vou partir pra guerra, eu já vou guerrear agora mesmo, porque eu já sei que eu vou ganhar. Ele decidiu entrar na presença do Senhor. Ele decidiu apresentar tudo isso para Deus. Então muitas vezes a gente passa por dificuldade e muitas vezes a gente quer agir de forma precipitada. Mas em vez de você querer agir do seu jeito,
de forma precipitada. Entre na presença do Senhor. Entre num lugar em que vai estar somente você e Deus. Talvez no seu quarto, no lugar de intimidade. Dobre o seu joelho ou sente-se, fale com Deus. Sabe? Faça aquela oração sincera, aquela oração de todo o seu coração. Fala para você a situação que você está passando. Como, por exemplo, aqui no versículo 14 ao versículo 20, vai falar da oração que Ezequias fez. Aqui está no capítulo 37, então vou ler aqui, ó. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor. Então ele foi diante do Senhor, abrir a carta e apresentar essa carta para Deus. E ele orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está os querubins, só tu és santo sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram. Pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, se você estiver passando por uma situação difícil, você chega diante do Senhor e fala: olha, Senhor, tá difícil nos meus estudos, tá difícil, Senhor, no meu trabalho, tá difícil nas minhas finanças. Conta pro Senhor, sabe? Fala pra ele: olha, eu não tô conseguindo gerenciar bem tal coisa. Fala pro Senhor. Mas também, uma coisa que a gente sempre tem que nos lembrar é que muitas vezes a gente só vai pra presença de Deus quando a gente está passando por dificuldades. E tem uma famosa frase que é assim, ó: se você não vem para Jesus pelo amor, você vem pela dor. E às vezes Deus permite dificuldade sim pra gente se aproximar da presença dele. Mas também a gente deve aturar a Deus em todos os momentos. Não só querer falar com Deus, não só querer orar nos momentos de dificuldade. Então na dificuldade, ora ao Senhor, fala: Senhor, passei por isso, tô passando por isso e aquilo. Tirei nota baixa em uma prova e eu queria pedir a sua ajuda. Mas lembre-se, faça a sua parte também. É necessário que a gente faça a nossa parte. Confia no Senhor, Ele tudo fará, como diz na sua palavra. Confia no Senhor e tudo Ele fará. Então, pessoal, quando muitas vezes quando a gente passa por problemas, a gente fica mais sensível. E aí a gente vai na presença de Deus. E daí, quando termina o problema, muitas vezes a gente sai da presença de Deus. Mas muitas vezes, por que você faz isso? Por que você só chega na presença de Deus na hora do momento da dor? Então, em vez de você sair da presença de Deus quando tudo estiver resolvido, agradeça a Ele, adore a Ele, entregue a sua vida para Ele. Porque eu garanto para vocês que se você entregar a sua vida para o Senhor, mesmo em meio às dificuldades, Ele estará com você. Mesmo nos momentos de angústia, Ele estará com você. Mas também não vai ter somente os momentos de angústia, também vai ter os momentos de alegria. E nos momentos de alegria também permaneça glorificando a Deus. Da mesma forma que nos momentos de angústia, permaneça glorificando a Deus. Angústia. Isaías 37:3. Com esta mensagem, assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu Senhor, rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, viu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Então, na nossa vida, vai ter também um dia de angústia. Aqueles momentos que o nosso coração vai estar lá apertado e a gente vai estar angustiado com aquela tristeza no coração. Mas nos momentos de angústia, em todos os momentos, nos momentos de alegria, nos momentos de angústia, vá na presença do Senhor.
Fale com o Senhor, faça uma oração sincera a Ele. E se necessário também, que é muito maravilhoso a gente fazer, é pedir oração para os irmãos. Pedir oração lá. Eu conheço tal pessoa aqui que precisa de oração. Eu preciso de oração, então vou falar com tal pessoa. Então, ore pelos outros e também peça oração. Então, se você quiser, deixa aí seu pedido de oração nos comentários, para no final do vídeo a gente estar orando e apresentando isso a Deus. É pra gente não ter medo, que vai estar em Isaías 37, 6 ao 7. Este lhe respondeu: diga, Senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos da Assíria falaram contra mim. Porém nele o Espírito, para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto a espada. Então, depois que Ezequias apresentou tudo isso ao Senhor, Deus respondeu ele. E o Senhor falou para ele: não tenha medo das palavras que você ouviu. Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. E nada e nem ninguém pode vencer a Deus. Então, se você está com Deus e mesmo passando por uma adversidade, por uma luta, não tenha medo. Não tenha medo. Sabe qual que é o contrário do medo? A coragem. E na Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de ousadia. E uma pessoa corajosa é uma pessoa ousada. Então não tenha medo nos momentos de adversidade. Sempre esteja na presença do Senhor, porque quando você está na presença dele, você tem a companhia do Senhor, tem a presença do Senhor, que é tudo que você precisa. Deus é tudo que você precisa. Deus te dará coragem para você enfrentar esse problema. Mensagem do rei Senaqueribe para o rei Ezequias. A gente vai ver que o rei Senaqueribe, no primeiro aqui, em Isaías 37, 10, o rei Senaqueribe vai estar enviando a carta para Ezequias, e aqui em Isaías 37, 14 a 15, Ezequias vai estar recebendo a carta. Então vamos ver. Isaías 37, 10 vai falar: diga a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia engane quando diz Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. E a gente pode ver, pessoal, que o rei da Síria, ele disse que até mesmo Deus estava dizendo que Deus estava enganando eles. Mas na verdade não. Deus não engana ninguém. Deus é verdadeiro. Jesus disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, o rei da Síria, ele estava tendo algo no seu coração chamado soberba. Na Bíblia vai dizer que a soberba precede a queda e a humildade precede a honra. E a soberba é quando a gente tem um orgulho muito elevado, quando a gente se acha mais que os outros. E foi isso que Senaqueribe estava tendo no seu coração. Na Bíblia também vai dizer que Deus abate os soberbos, mas concede graça aos humildes. Em Isaías 37, 14 a 15 vai dizer: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu o Senhor e orou. Então, como a gente leu essa passagem antes, sempre quando você receber uma notícia, muitas vezes algumas notícias vai deixar a gente em pânico. Quando você receber alguma notícia, seja ela boa, seja ela ruim, apresente ela ao Senhor. Entregue ela ao Senhor. Se entregar algumas coisas para o Senhor, não vai ser fácil. Mas se Deus falou para você entregar, Deus vai te capacitar para que você consiga entregar. Deus abençoe as nossas vidas e lembre-se sempre, 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 sempre. Peça para Deus sempre te lembrar que mesmo nas situações difíceis, confie em Deus. Então, antes da gente terminar, vamos orar, vamos falar com Deus. E se você ainda não deixou seu pedido de oração e gostaria de deixar aqui nos comentários, pode deixar seu pedido, que nesse momento a gente vai estar apresentando ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Mais uma vez estamos aqui na sua presença e eu quero te agradecer, meu Deus, por essa palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Pai, eu venho te pedindo, meu Deus. Tu és o Deus que nos dá coragem, Tu és o Deus que nos dá ousadia, Tu és, meu Pai, tudo que nós precisamos para poder estarmos de pé. E nós só queremos estar aqui na sua presença, meu Pai. Então eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia a buscar mais ao Senhor. Pai, aquela pessoa que muitas vezes busca somente o Senhor nos momentos de angústia, que o Senhor venha mudar isso e colocar um anseio pela gratidão na vida dela. Que o Senhor venha colocar, venha nos ensinar, meu Pai, a sermos gratos, até mesmo pelas pequenas coisas que a gente não para ver. Meu Pai, eu venho apresentando cada pedido de oração, cada pessoa que assistiu esse vídeo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Senhor venha visitar cada uma dessas pessoas, cada um desses pedidos de oração, em nome de Jesus. Talvez seja por uma cura, por uma melhora na família. O Senhor sabe, meu Pai, de todas as coisas. Eu queria apresentar isso nas suas mãos e fazer uma oração de entrega, meu Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos essa situação ao Senhor, porque nós sabemos, meu Pai, que na sua palavra diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E nós decidimos entregar ao Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus. Muito obrigada. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima. Que Deus abençoe.